Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula sobre operações com números decimais. E essa vai ser uma aula opcional, tá? Nesta aula, nós vamos tentar justificar por que na aula anterior sobre multiplicação de decimais, aquele detalhe fundamental é daquele jeito, né? Você deve estar lembrado que o detalhe fundamental da multiplicação de decimais é que no final você posiciona a vírgula, né? E por que o posicionamento da vírgula é daquele jeito? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Então é uma aula opcional, mas é uma aula também que eu acho muito interessante. Beleza? Então vamos lá. Olha só, essa multiplicação de decimais é a mesma que eu coloquei no vídeo anterior, tá certo? No vídeo 3. E como foi que nós fizemos essa multiplicação? Eu sugeri que você montasse a multiplicação e aí a sugestão é que você pegue o número que tem menos algarismos e coloque embaixo, né? Então veja, eu coloquei esse número aqui que só tem 3 algarismos embaixo, né? Esse outro que tem 4 algarismos eu botei em cima, tá? E a partir daí eu disse, olha, faça como se esses números decimais não tivessem vírgula, isto é, como se eles não fossem números decimais. E só no final é que nós vamos nos preocupar com isso. Então, nós fizemos as contas, tá? Ó, fizemos todas as contas como se eles não fossem decimais. Veja que nesse resultado eu ainda não posicionei a vírgula, não tinha posicionado a vírgula ainda. E aí, olha o detalhe fundamental, para eu relembrar vocês. Quando eu vou posicionar aqui a vírgula, eu olho para os números originais. Perceba que esse número aqui, ele tem 2 casas decimais. E esse outro número aqui, ele tem 3 casas decimais. E aí, você pega 2 casas decimais mais 3 casas decimais, dá 5 casas decimais. E aí você chega aqui, eu quero contar as casas decimais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para que essas 5 casas sejam decimais, eu tenho que botar a vírgula aqui. Então, é esse detalhe que faz com que você consiga completar a multiplicação de decimais. Mas a pergunta que não sei se algum de vocês fez é o seguinte: tá, mas por que na hora que eu vou posicionar a vírgula, eu conto as casas decimais de cada número, adiciono e coloco no resultado? É isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, tá certo? Vejam só, eu gostaria até, antes de começar a justificativa, relembrar para vocês os nomes das casas, tá? Bom, essa daqui é a casa das unidades, né? Que é a primeira casa à esquerda da vírgula. Essa primeira casa aqui, à direita da vírgula, é a casa dos décimos. Essa aqui é a casa dos centésimos. Essa aqui é a casa dos milésimos. Essa daqui é a casa dos décimos de milésimos. Essa casa aqui é a casa dos centésimos de milésimos. Se tivesse mais, milésimo de milésimo. Depois, décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo e por aí vai. Ok? Então vamos lá. Eu queria relembrar o seguinte, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, quando eu estou fazendo ao fazer essa multiplicação, eu queria destacar o seguinte. Esse 5, a primeira conta que nós fazemos na multiplicação é esse 5 por esse 9, né? 5 vezes 9. Só que aqui, pessoal, isso aqui são 5 centésimos. Está na segunda casa, então são 5 centésimos. Esse 9 são 9 milésimos, porque ele está na terceira casa decimal, então são milésimos. Tá? 5 centésimos. Eu não sei se vocês sabem, mas centésimo significa 1 sobre 100. Tá? 1 centésimo é 1 sobre 100. Então, olha só, isso aqui ó, representa 1 centésimo. Mas quantos centésimos nós tínhamos ali? Nós tínhamos 5 centésimos. Então, olha só, isso aqui é 1 centésimo. E o que são 5 centésimos?
5 vezes isso. Então, olha só, 5 centésimos. Ok? E esses 5 centésimos estão sendo multiplicados pelo quê? Por 9 milésimos. O que é um milésimo? Um milésimo é 1 sobre 1000. Um milésimo é 1 sobre 1000. Então, você está multiplicando esses 5 centésimos por 9 milésimos. Deixa eu botar logo 1 milésimo aqui, que é 1 sobre 1000. Tá? E o que são 9 milésimos? 9 milésimos é 9 vezes isso aqui. Então, deixa eu botar um 9 aqui. Ok? Então, olha o que está acontecendo. Você tem 5 centésimos sendo multiplicados por 9 milésimos. Vamos efetuar essa conta, mas eu vou querer fazer só isso aqui, ó, 5 vezes 9. 5 vezes 9 dá 45. Então, olha como é que vai ficar. O resultado disso aqui é 45, que é o resultado de 5 vezes 9, vezes 1 centésimo, vezes 1 milésimo. Mas, pessoal, eu posso dizer que isso aqui são 45 centésimos de milésimos. De novo, eu tenho aqui 45 centésimos de milésimos. Opa, mas espera aí. Vamos relembrar aqui. Essa é a casa dos décimos, essa é a casa dos centésimos, essa é a casa dos milésimos, essa é a casa dos décimos de milésimos e essa é a casa dos centésimos de milésimos. Opa, e ali eu vi que o resultado dava 45 centésimos de milésimos. Opa, então o resultado daquilo ali está nessa casa, que é a casa dos centésimos de milésimos. Sim, Caú, mas eu não estou vendo 45 aqui. Opa, mas espera aí. Lembre-se que quando você tem 45 centésimos de milésimos, você não vai ficar com tudo isso. Você só vai ficar com 5 centésimos de milésimos. Os outros 40 centésimos de milésimos vão ser transformados em 4 da coluna da esquerda. Tá certo? Então, centésimos de milésimos, você só vai ficar com 5. Então, olha só, veja que esses 5 aqui são 5 centésimos de milésimos e a casa do centésimo de milésimo é a quinta casa decimal, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, tinha que ter essa quinta casa decimal, ok? Então, essa é a justificativa para que você, quando faz a multiplicação, você realmente tem que pegar a quantidade de casas decimais de um número, pegar a quantidade de casas decimais do outro e adicionar. E o resultado dessa adição vai ser a quantidade de casas decimais do resultado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.